Bom, pessoal, vamos lá, recomeçando aí. Até essa semana, né? Vamos lá. Bom, até a semana passada, aliás, que era a última aula que nós vimos, a gente viu sobre a parte de DQL, correto? Que é a parte somente de consulta à base de dados. Tá? O SQL em si ele tem bastante opção, então é aconselhável que sempre a gente, na verdade, estude aí essa parte, né? Obviamente tem mais comandos aí do que a gente não viu, principalmente nas versões novas, 2016, 2017 do SQL Server. Inclusive, é o que a gente já tinha comentado, que algumas delas vocês vão pegar e vão fazer um trabalho e pesquisar sobre elas, né? Mas, enfim, a parte de SQL, de DQL, ela é bem extensa, tá, pessoal? E é necessário, obviamente, estar estudando, sim. Para quê? Para que você consiga, obviamente, depois fazer a utilização aí dentro, na verdade, das aplicações, correto? Então, é uma parte que eu, pelo menos, gosto bastante e é de bastante utilidade, tá? A parte de banco de dados, principalmente para desenvolvedor. Bom, a gente entra hoje, né, isso daqui é bem mais curto, a parte de comandos DML, né? Comandos DML, pessoal, são comandos para a gente pegar e fazer o que? A manipulação dos dados mesmo, né? Que seria a inserção, a atualização e a deleção, tá? Isso daqui eu não coloquei ainda, tá? Acabando isso daqui eu já ponho para vocês. Bom, o insert, né? Ele já vai ser utilizado para quê? Para a gente poder fazer inserção de dados. Sempre a inserção ela vai ser através de uma tabela, né? Em uma tabela, tá? Nem sempre pode ser através de uma tabela. A gente tem um outro objeto que se chama view, e a gente vai ver que às vezes pode isso acontecer. A gente pode utilizar a view como se fosse uma tabela, tá? Quando não especificamos os campos que serão inseridos, o comando obedece sempre à sequência de campos que a tabela foi criada. No SQL Server, é importante relembrar que quando você faz a criação de uma tabela, não é tão fácil você mudar a posição do seu campo. Então, às vezes, o seu campo está lá em quarto. Você quer mudar ele para terceiro, você já não vai conseguir tão facilmente. Tá? Isso daí, na verdade, é mais posição de campo para a parte estética. Para o banco de dados em si é a mesma coisa. E para a ordenação do seu select também. Você, na verdade, coloca a ordem que você deseja. Tá? No SQL Server, quando o usuário não tiver seu esquema padrão, é também necessário especificar o esquema antes da tabela. Lembrando, né, relembrando, na verdade, esquema é um container, ele é um objeto também. Eu poderia estar colocando esse esquema como se fosse o quê? Né? Como se fosse um agrupador de objetos. Tá? Então, no caso, as tabelas seriam o quê? Os objetos que eu colocaria dentro do meu esquema. Você pode configurar de N jeitos. Uma das mais que eu vejo, pelo menos, de configuração utilizada seria a parte do quê? Departamental. Né? Então, departamento cobrança, eu teria lá um esquema cobrança e as tabelas referentes à cobrança. Esquema vendas, então eu teria lá, né, vendas, ponto, nome da minha tabela, correto? Faturamento e assim por diante. Isso daí é bem comum. Um que eu gostei também, que eu já vi, é quando o arquiteto ele implementa como se fosse a parte de modularização. Tá? Então, módulo, né, compras, e não o departamento em si. Né? Módulo faturamento. Módulo faturamento não é só a parte de emissão de nota, então tem mais coisas aí dentro. Então, ele economiza, na verdade, vários esquemas a serem criados. O departamento é um pouco específico também. Né? Sim. O programa implicaria muito a gestão. Depende muito de como você está arquitetando o sistema em si, a organização.
Um departamento é bom quando você, por exemplo, dá permissão para o usuário, né? Você tem exatamente os departamentos que são ligados àquele usuário, o usuário pode enxergar todas as tabelas do departamento, né? Então, isso daí facilita bastante. Não é tão utilizado em banco, por quê? Porque dá trabalho fazer isso daí. É mais utilizado na aplicação, e a aplicação, na verdade, às vezes cuida mais nessa parte de segurança do que o próprio banco, tá? Mas não quer dizer que o banco não consiga fazer, consegue fazer bem essa parte aí. Quando uma tabela não depende de outra, no caso, né, entre relacionamentos, é possível fazer a inserção diretamente na tabela indicada pelo comando insert, caso não é necessário respeitar a ordem das dependências de dados. É necessário também sempre observar que tipos de dados serão inseridos na tabela, pois cada tipo possui seus formatos específicos. Então, quando eu tenho campos com decimal, em vez de vírgula, é o ponto que é o meu separador de decimal, certo? Formato dia, mês e ano, tá, ó, no SQL Server ele vai aceitar, mas o mais padrão que tem, mais nativo, é ano, mês e dia, tudo junto, sem separação nenhuma. Isso é para o SQL Server, tá? Sempre em aspas também. Campos numéricos não contém aspas, somente campos string, tá? Então isso daí a gente tem que, na verdade, saber, né, qual tipo de dado que a gente tem para a gente poder fazer inserção, tá? Em caso de dados que ultrapassem a quantidade de caracteres portados, irá retornar um erro, não complementando a operação. Nesse caso, se eu tenho um campo do tipo varchar de 30 caracteres, eu estou inserindo 35, né? O SQL ele não vai lá e vai cortar os 35 e inserir só os 30. Ele não vai inserir nenhum, ele vai dar erro, tá, de truncamento aí, né? Existe uma propriedade chamada identity. A identity, ela é como se fosse um autonumerador de uma determinada coluna. O identity é uma propriedade de uma coluna. Só que a gente tem restrição, tá? A gente só pode ter um identity por tabela, mais que isso não, tá? Não precisa ser chave, né? Não necessariamente precisa ser chave. Ele é muito utilizado como chave. Por quê? Porque ele tem todas as características boas de chave, nunca se repete, certo? Geralmente o campo que ele existe não é nulo, correto? Então, isso daí, vamos dizer assim, consegue-se, né, cumprir bastante coisas da tabela do campo-chave, tá? Em tabelas que estiverem especificações em campos not null, o campo deverá ser respeitado. Então, na hora de eu fazer a inserção, se eu já tenho uma restrição do tipo not null é não nulo, ele tem que ter algum valor lá dentro. Não quer dizer que o seu dado vai estar certo, mas pelo menos algum valor ele vai ter que ter. Tá? Isso serve para qualquer tipo de dado. Bom, o exemplo mais simples aqui de inserção. Insert into é o meu comando. Funcionários é a minha tabela. Estou especificando aqui, ó, o nome dos campos que eu quero fazer a inserção. Nome, sobrenome, cargo. Values, aqui são os valores. Paulo Braga, estagiário. Então, o Paulo é referente ao nome, ó. O sobrenome é referente a Braga e cargo é referente a estagiário. Correto? A ordem que você colocar aqui, certo? Dos campos é a ordem que você vai ter que respeitar dos valores. Tudo bem? Nesse caso aqui, se a minha tabela tivesse 10, 15, 20 campos, eu não teria problema nenhum. Eu somente estaria fazendo a inserção de 3 campos aqui. E se meu campo CPF fosse não nulo, not null, eu precisaria colocar ele aqui, senão, obviamente, o SQL não ia deixar vocês fazerem a inserção, tá? Exemplo 2 aqui, ó, insert into funcionários, tá? Isso é a minha tabela, insert into funcionários. Select estagiários asterisco from estagiários, where data de contratação menor que, aqui é get date, tá? E não date, deixa eu até consertar aqui para vocês. Oi? Ponto asterisco é para você pegar todos os campos. Nesse caso, sim. Tá? Mas vamos supor que você tenha duas opções. Inner joins ou joins aí.
Aí você especifica que você quer aquela tabela todos os campos, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo uma select da tabela estagiários, estamos pegando todos os campos, tá? Ó, estagiários, ponto, asterisco, where a data de contratação é menor que a data atual menos 30. Então, hoje é dia, sei lá, 21 no mês 3, do dia 21 do mês 2, ele pegaria todas as datas de contratação, certo? Então, ele teria que ser menor que isso daí, né? Então, para baixo, correto? Todos os dados que ele achar, ele vai lá e vai fazer o quê? Insert na tabela funcionários. Para isso daqui funcionar, pessoal, a tabela estagiários e funcionários, ela tem que ser idêntica, tá? Idêntica. Mesmo número de colunas, o mesmo número, mesmo tipo de colunas e as mesmas posições de colunas. Isso não tem jeito, correto? Senão isso daqui não rola. Ah, e se você quisesse, aí você teria que colocar aqui, ó, quais seriam os campos, no select e no insert para isso daí funcionar. Tá? Então dá para a gente pegar e fazer inserções dessa forma, inserção em massa. Tá? Baseado numa select eu consigo fazer um insert. Tá? Isso é legal. Bom, aqui o que a gente tem, né? A criação já de um banco de dados um pouquinho mais sofisticado. A gente não vai entrar nesse assunto ainda, mas já consigo explicar algumas coisas para vocês. Toda vez que a gente vai criar uma base de dados, a gente vai precisar estar conectado no master. É ele, na verdade, que controla todas as bases de dados, né, de usuários dentro da minha instância do SQL. Bom, use master. Então, isso daqui já é um comando para a gente já usar o banco master de qualquer forma. Lembrando que o banco master ele é um banco de sistema, correto? Não é um banco de usuário. Create database, corp, pedidos on primary. Esse cara aqui, ó. Corp pedidos é o nome da minha base. Create database é o comando que cria a base de dados. On primary, a gente vai ver esse cara um pouquinho mais pra frente. Mas basicamente, eu tô falando que esse cara aqui, ó, vai ser o meu arquivo primário. Tá? A gente vai ver diferença disso daqui. Name, corpore pedidos. Por que eu tenho um N aqui antes? Porque eu estou querendo dizer o quê? Que esse cara aqui é Unicode. Se eu for transportar esse código aqui para um servidor alemão, Windows, tá? Não importa. Vai ser esse mesmo nome que eu coloquei ali, ó, corp underline pedidos. O SQL está gravando o código da letra para mim, e não a letra em si. Lembram-se desse Unicode aí? Ele é o código. Então, códigos 2510 é a letra O, por exemplo. Vai ser lá na Alemanha também, no servidor Windows alemão. Correto? Então, N-code é sempre Unicode. Tá? Mesma coisa aqui, ó, file name igual a c:/test corp pedidos.mdf. Size, max size, file grow. Size é o tamanho inicial desse meu arquivo, 4 megas. Já poderia colocar, por exemplo, 100 megas, 500 megas, 1 giga, tranquilamente, dá. Qual é o problema, qual é a vantagem de eu colocar um tamanho já grande no meu arquivo? Segmentação. A gente tem um SQL Server, certo? Em cima do Windows, vocês concordam? Não tem como eu ter um SQL sem ter o Windows. E hoje o Linux também. Ou seja, é o sistema operacional. Não tem como eu ter um SQL sem sistema operacional. O SQL Server fica toda hora requisitando pro Windows, tá? Serviço. Toda hora. Bom, nesse caso aqui, quando ele está criando uma base de dados de usuário, ele vai falar para o Windows. Windows, reserva 4 megas para mim, para eu alocar esse espaço aqui para criar a minha base. Correto? Só que acontece que às vezes você já sabe que a sua base ela já tem um tamanho inicial maior. Você já vê pela carga de dados que você tem que dar, às vezes, por exemplo, arquivos que você já tenha. Então você já não vai colocar um tamanho inicial de 4 megas. Você vai colocar aí, ó, de 100, 200, 500 megas, conforme o que você precisar, o que você já tem de carga de dados. A gente vai falar um pouco mais para frente, mas existe uma parte que é o que a gente trata de segmentação de arquivo. Tá?
O Windows, ele alocou o quê? Somente 4 megas, e o SQL pegou esses 4 megas lá no sistema de arquivo dele. Tá? Só que no Windows, ele não tem só o arquivo do SQL para tratar. Ele tem arquivo do Word, PDF, sistema de arquivo, sei lá, da rede, enfim. É arquivo que não acaba mais que o Windows tem que gerenciar. O que vai acontecer? Ele vai começar a colocar o Windows perto desse arquivo aqui, no mesmo setor ou na mesma trilha desse cara aqui, no mesmo cluster que a gente deve falar, né? Porque setor e trilha é muito amarrado a disco. Beleza. A hora que esse arquivo crescer novamente, ele vai crescer com mais 2 megas, ó, que é o que esse cara aqui faz, file grow. Tá? Então, de 4, precisou mais um pouquinho de dados, vai para 6. De 6, mais um pouquinho, vai para 8. Esse meu arquivo, ele vai começar a ficar o quê? Espalhado dentro do sistema de arquivo do Windows. Correto? Ele vai ter o quê? Pequenos pedaços alocados em vários lugares. Legal, o Windows sabe gerenciar bem, o SQL sabe gerenciar bem. O problema, depois, quando esse cara aqui tiver com 1 GB, 10 GB, 100 GB, cara, ele vai estar totalmente fragmentado. Tá? Esse é um problema. O que vai acontecer? Ele sempre, para consultar as tabelas de dados do SQL, ele vai ter que ficar percorrendo esses arquivos aí todos. Tá? Então, isso daqui é importante. Na hora de a gente criar, a gente já tem que mais ou menos ter noção do quanto de dados a gente vai ter. Tá? E aí a gente tem um tamanho máximo aqui. Ó. Por que eu colocaria um tamanho máximo para criar um banco de dados? Caso você não tenha muito recurso, disco, por exemplo, de servidor é um recurso não tão barato. É um dos mais baratos quando a gente trata de servidor, mas não é tão barato assim, comparando com uma máquina desktop. Outra coisa, se você não colocar, certo, um tamanho máximo de dados, vamos supor que você tem uma aplicação na web, correto? Essa aplicação na web, ela pode sofrer o quê? Um ataque lá, um SQL injection. Tá? Então o cara ele vai lá, descobre uma tabela sua que por alguma falha de programação ele começa a fazer o quê? Comando de inserção de select insert lá. E ele vai fazer o quê? Até acabar o disco do seu sistema. Tá? E lota, o SQL Server lota, principalmente se está ligado, certo? A parte do quê? De log dele. Lota demais. Quando o disco acaba do SQL, que geralmente ele está instalado com Windows, que é errado, mas geralmente está, o que vai acontecer com a sua máquina? Se ela não tem disco nenhum, o que acontece com ela? Ela vai travar. O seu Windows vai travar, o seu SQL vai travar. Você não vai conseguir abrir o console ali, ó, do SQL para você entrar dentro. Não adianta. Por quê? Porque o Windows já está lutando por um espaço dentro. E o SQL está concorrendo com o próprio Windows. Tá? Então, se você tiver, certo, sem tamanho máximo, o cara ele vai conseguir, na verdade, fazer o quê? Travar a sua máquina e provavelmente tirar a sua aplicação do ar. Tá? Se você travar esse cara aí, vamos supor que ainda seja o mesmo cenário, mas você limitou lá para até 10 GB. O seu HD tem lá seu 1 TB, certo? O cara ele vai lá, vai escrever o código dele de SQL injection, vai chegar uma hora que a base de dados trava, mas o Windows não. Por quê? Porque o Windows ainda tem espaço para ele poder trabalhar. O SQL ainda tem espaço para ele trabalhar. O que vai travar é a base de dados, não conseguir inserir mais dados lá dentro. Correto? Lógico, dá trabalho. Mas quem tem que fazer isso é o administrador, de ficar vendo se realmente está ou não, certo? Chegando próximo ao limite do tamanho máximo aí os seus dados. Então isso daí sempre tem que ser verificado. Mas é uma parte de segurança. Tá? Bom, log on. Isso daqui é para a parte do quê? Para a gente poder fazer a criação de um banco de dados de usuário, tá? O log, pessoal, sempre eu vou ter o quê? Né? Associado a um arquivo de dados, o log. O log é o quê? É todas as alterações que o SQL Server sofre, que a sua base, na verdade, sofre, vai para o log.
Eu tenho inserção, alteração, exclusão, criação de tabela, meu, vai estar lá. Deleção de campo, vai estar lá. Tá? Então, tudo que você tem, certo? É registrado em algum lugar. E é registrado aonde? No log, que é esse arquivo LDF que a gente chama aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um file que é inicial, um size e um file grow de 2 megas. Oi? Esse log não tem como acessar ele. O que tem dentro dele? Não, cara. Não tem por quê? Porque é uma parte bem baixa do SQL. Você não consegue abrir no arquivo texto e ver, cara. Tá, o SQL, na verdade, tem algumas coisas, na parte de ferramenta de backup restore, você consegue ver algumas propriedades, tá, do que se tem dentro dele, mas você não consegue ver ele puro, tá? E você pode abrir ele num texto, num editor hexadecimal, ele é bem baixo mesmo, tá? Quem trata ele, pessoal, é só o SQL Server. Ele é um arquivo de log, mas a gente não consegue manipular ele, tá, do jeito que a gente quer. Correto? Isso é do SQL mesmo. Então, todas as transações que você faz, primeiro se registra no log para depois se registrar no MDF. Tá? Na parte de administração, a gente estuda bastante isso daqui. Tá? E o K, assim, a pessoa que vai, na verdade, explicar só para a parte de criação de banco de dados, cara, é 2 horas para ele explicar todos os detalhes para vocês. Tá? Aqui a gente vai estar passando rapidamente, porque não vai ter tempo para isso daí. Mas, enfim... Isso daqui é o que compõe o quê? A criação da nossa base. Hoje, eu tenho um arquivo MDF, que é o Master Data File, e eu tenho um arquivo LDF, que é o arquivo de Log Data File. Correto? Então, isso daqui a gente cria a nossa base. Uma coisa interessante, no log, geralmente, aqui eu coloquei, mas é mais por fim didático, tá? Geralmente, o log, se você não limpa ele costuma crescer bastante. Se ele chegar no tamanho máximo do log também, você não consegue fazer mais nada, tá? Eu quero inserir um dado na minha tabela aqui MDF, se o log estiver lotado no tamanho máximo, já era, você não consegue fazer isso daí. Aí é necessário fazer uma limpeza de log. Como que se faz limpeza de log? Através do backup de log. Só, e mais nada. Então é por isso que os backups precisam estar sempre sendo utilizados. Correto? Bom... Aqui, vamos fazer esse código aqui, ó. Então agora eu vou precisar pegar e passar para vocês, senão não vai ter jeito. Vou dar um salvar como. Aula 5, pasta atual. Vou salvar ele em PDF, salvar. Beleza. Aulas aqui, ó, 4B. Vou colocar já no Canvas direto para vocês, que eu acho que é melhor, né? Canvas Anchieta. Login. Vamos lá, cursos. Vamos lá, Canvas. Banco de dados 2. Criar a aula 4B aqui, ó. Mais arquivo. Escolher. Pessoal, tá aqui, ó, aula 4B, comandos DML, tá? Vocês já conseguem abrir aí para vocês. Bom, vamos então pegar e copiar esse código aqui, ó.
Tá, vamos criar essa base, Ctrl C, e a gente vai ter que aqui dar um Ctrl V. Atenção, atenção, o SQL Server ele não faz nada no sistema de arquivo, ou seja, o sistema de arquivo em si ele é responsabilidade do Windows, tá? Então, se eu estou pedindo para criar em C:/test, eu já tenho que ter esse diretório criado no Windows. O SQL Server não se responsabiliza por criar isso para você, tá? Então, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou ter que vir aqui no meu servidor, né? Ó. md ou mkdir test. Tá, ó. Então, eu criei aqui no servidor. Vocês vão criar na pastinha aí do Windows mesmo de vocês. Vocês vão aí no Explorer e criem dentro do C: essa pasta teste. Senão, ele vai falhar. Tá, ó. Teste com T mudo aqui, ó. Então, a gente vai criar esse cara aqui, ó. Executar. E ele deu aqui, ó, comando completado com sucesso. Tudo bem aí? Ainda aqui, pessoal, ele não aparece no Object Explorer. O que a gente tem que fazer? Dar o refresh aqui, ó. Então, refresh. E agora, em databases aqui, existe um cara chamado corp_pedidos. Esse cara aqui, ó. Aula 04B, comandos DML. Na verdade, hoje a nossa aula é 05, né? Mas tranquilo, depois eu mudo isso daqui. É, ó. É um arquivo PDF mesmo, dá Ctrl C nele e dá Ctrl V, porque tá bem sossegado. Beleza? Bom, agora a gente vai continuar lá, ó. Vamos fazer a criação, né, de um esquema. Como a gente está com o usuário SA conectado, o SA é o System Administrator, tá? É o cara que consegue fazer tudo dentro do SQL. A gente vai copiar isso daqui, ó. Tá? Ctrl C aqui e Ctrl V lá no SQL. E explicando agora o que isso daqui está fazendo. Use corp pedidos. Isso daqui a gente está alterando a nossa conexão de base de dados para esse cara, o corp pedidos. Atualmente a gente está conectado aonde? Master. A gente vai precisar alterar agora, tá, para corp pedidos. Por quê? Porque a gente vai começar a criar tabela lá dentro. Então, é esse comando que a gente usa, ó. Use corp pedidos. Para a gente criar um esquema, tá, chamado teste, a gente vai dar esse comando aqui, ó. Dentro já do corp pedidos, create schema test authorization DBO. O DBO aqui, pessoal, é o quem? Tá? É o esquema padrão do SA. Correto? Então a gente vai começar a dar autorização para ele poder enxergar esse esquema teste que a gente acabou de criar aqui, ó. Então, vamos lá, executar. Beleza. Se eu for vir aqui, então, né, dentro de corp pedidos, dentro de tabelas, eu não teria que já enxergar o meu DBO aqui, ó, o meu teste aqui. Você só vai começar a enxergar depois que você tem um objeto tabela. Antes disso, não. Tá? Então, a gente vai começar a criar essa tabela aqui, ó. Create table, teste.cliente. Esse teste é de quem? É do meu esquema, ó, que eu acabei de criar. Teste.cliente, code cliente int not null, nome cliente varchar de 30 not null e o f char de 2. Constraint pk cliente, primary key, code cliente. Professor, você tem costume de criar constraint em vez de colocar direto lá no campo? Sim, costume. Porque é para colocar o nome? Para colocar o nome é uma das coisas e você só consegue criar chave composta quando você trabalha desse jeito. Com chave composta na linha você não cria. Como que cria?
vírgula, nome do seu campo, nome cliente, chave composta. Beleza? Então é assim. Se você colocar primary key aqui nas duas linhas, o SQL não entende. Ele está entendendo que você está querendo criar duas chaves primárias numa única tabela. Então é por isso que eu pelo menos padronizo. Daria para criar lá, mas não utilizo tanto. Bom, então ó, eu vou dar um executar aqui na criação dessa tabela. Legal. Vamos dar um refresh aqui, ó, em tables da minha tabela, do meu banco Corp Pedidos. Tá, ó, refresh. Agora começa a aparecer o que, ó? Teste.cliente. Teste é o meu esquema, ponto cliente é o meu nome da minha tabela. Tudo bem aí? Sim? Legal, né? O SQL nessa parte ele é bem flexível. Firmeza. Então vamos lá. Vamos fazer a inserção de alguns dados, ó. Insert into teste.cliente, code cliente, nome UF, values. 6 Fernanda, São Paulo, 7 Marina, Rio de Janeiro, 8 Eduardo, Rio de Janeiro, tá? Então, ó, a gente vai começar a fazer esse conjunto de inserção aqui, ó, inserindo linhas de dados, correto? É isso daqui, então, que eu tenho comandos para inserção, que a gente está vendo aqui, ó, comandos de DML. Tá, ó. Insert into teste.cliente. E aqui eu estou especificando os campos. Quais campos eu quero inserir? Code cliente, nome UF. Quais os valores? 6, Fernanda e São Paulo. 6 é referente ao código cliente, Fernanda é referente ao nome do cliente, SP é referente ao F. Tudo bem? Provavelmente 6 é de um tipo numérico, ou no SQL do tipo inteiro, ou algum tipo de dado, né? Do tipo numérico aí. Fernanda é uma string, ó, porque está entre aspas simples, e SP também provável que seja uma string, né? Porque está entre aspas simples. Então, vamos começar a executar tudo isso daqui, ó. Executamos. O SQL aqui rodou, ó, one were affected, tá? Uma linha afetada para cada um dos comandos aqui, cada um insert que foi feito. Se a gente der um select nessa tabela, select asterisco from test.cliente e executar, ó, seleciona e executa, beleza, tá ali para mim o meu resultado. Fizemos a inserção de dados já nessa tabela. Tranquilo, né? O insert é facinho, pessoal. Bem sossegado, né? Bom, o que mais que a gente tem aqui, ó? Insert into teste cliente. Aqui a gente está variando um pouquinho. Vamos pegar esse cara aqui, ó, e vamos executar. Olha o que está acontecendo aqui. Inserindo dados linha a linha na ordem especificada. Aqui eu estou colocando o F, o nome, depois o código cliente. Vocês viram que eu estou desordenando, na verdade, a ordem dos campos aqui? Eu estou colocando primeiro o F, depois o nome do cliente, depois o nome do cliente, depois o código do cliente. Também é possível. A ordem que você colocar aqui, você tem que respeitar, obviamente, só nessa parte de baixo. Correto? Então, se eu estou executando esse cara aqui, ó, beleza, ele fez a inserção. Correto? E vai estar, obviamente, no campo correto que você especificou. Se eu faço esse outro aqui, ó, beleza, também fez a inserção. Então, não importa se isso daqui está na ordem ou não da tabela, importa se está na sua ordem, na verdade. Tá? Inserindo dados linha a linha, excluindo alguns campos, como, por exemplo, o F. O F, ele é um campo que ele não é obrigatório na tabela. Então, a gente conseguiria fazer a inserção desse dado sem a UF. Como a gente faz? Insert into teste.cliente. Quais campos eu quero inserir? Code cliente, nome cliente. Values, né? Values 13, Jéssica. E a mesma coisa aqui, Values 14, Adriano. Não tem o F aqui para ser preenchida. Por quê? Porque eu não coloquei aqui, ó, dentro, certo?
do meu insert into aqui, ó. Nas tabelas não estão, os campos não estão sendo especificados, tá? Então vamos inserir, ó. Fizemos a inserção, one affected. Se a gente for dar um select nessa tabela aí, select asterisco from teste.cliente. Ó. Inserimos alguns dados, depois tivemos mais inserção, para depois tivermos as últimas inserções aqui, ó. Não especifiquei, certo? O F vem para nulo, o valor. E ele não é o quê? Ele não é um campo obrigatório, então já era. Tudo bem aí, pessoal, com a parte de inserção? É tranquilo? Sim? Bom, vamos lá então. Aqui a gente tem o quê? Na sua aplicação, provavelmente vai ser mais fácil vocês fazerem desse jeito. Vocês, na verdade, não sabem, né, exatamente o que o campo, se ele pode ou não ser preenchido, né, na aplicação. Às vezes, na aplicação, só vai ter alguns campos, obviamente, especificados, né, para que o usuário faça a inserção mesmo do dado para ele poder vir para a base. Aqui, nesse caso, né, quando a gente tem a aplicação fazendo dessa forma, escolhendo que o usuário vai fazer a inserção, a gente pode fazer o quê? Colocar todos os campos que a gente quer que faça a inserção, certo? E a gente pode colocar um null explícito aqui, ó. Ou seja, esse campo vai ser nulo mesmo, de qualquer forma. Mesmo sendo especificado na lista de campos do meu insert into, eu posso pegar e colocar para esse campo F aqui, ó, ser null. Tá? Por quê? Se a gente não tivesse essa opção, pessoal, lá no .NET ou no Java, a hora que vocês estivessem programando, vocês precisariam ficar verificando toda vez quais são os campos que o usuário preencheu. Dependendo dessa quantidade de campos aí que a gente tem e quais ele preencheu, você teria que fazer um comando insert personalizado praticamente. Correto? Então, desse jeito não, você consegue deixar um único comando insert genérico para todas as situações possíveis aí de funcionários, por exemplo, que fizeram a parte de inserção de dados. Correto? Então, isso é bastante importante. Tá? Bastante útil, na verdade, né? Bom, e aqui a gente consegue, a partir do SQL 2008, eu não preciso ficar dando mais insert int, insert int, insert int. Eu posso ter um lote de inserts aqui, ó, igual esses caras aqui, ó. Insert into teste cliente, código cliente nome UF, values, o valor da primeira linha, vírgula, valor da segunda, valor da terceira, quarta e quinta linha. Eu não preciso ficar dando agora insert into cliente teste, insert into cliente teste, toda vez igual a gente estava fazendo vez anterior. Qual é o problema daqui? Ele é transacional. Quando eu faço um insert em lote desse jeito. Tá? Ele é transacional. Se der errado em algum, ele vai adicionar os outros. Ele vai tirar todos os outros. Tá? Vamos testar aqui, ó. Esse cara aqui, a minha chave primária do meu código cliente, eu vou colocar como 20 e 20, ó. Não é para ter esses daqui, né? Vamos lá. Pelo menos era assim que estava funcionando, né? Legal, ele deu erro de chave primária. Vamos dar um select na tabela clientes. Não é para ter esses caras aqui, 17, 18, 19 e 20. Select, asterisco from. Só tem a 16, ó. Então, ele é transacional, tá? Ou seja, ou faz tudo em lote, ou não faz nada. Deu erro nenhum deles, já é, ele vai abortar todos. Tudo bem? Sim? Então agora vamos consertar aqui, ó, e vamos fazer uma inserção direitinho. Beleza? Fez a inserção dos 5 registros. Ó. E agora, 17, 18, 19, 20, 21 é para estar aqui na minha tabela de cliente. 17, 18, 19, 20, 21. Tá aqui, ó. Ok aí? Sim? Obviamente, vocês vão fazer isso daqui muito mais na aplicação, né? Para que o cliente ele possa utilizar essa parte de manipulação dos dados. Bom,
O insert é para fazer inserção de dados na minha tabela. O delete é para fazer o quê? Exclusão de registros na tabela. Atenção, o registro é a tupla inteira. Quando eu dou um delete, eu excluo a tupla, tá? E não somente um campo, tá? Bom, não obrigatório, mas sempre recomendado utilizar campos com a cláusula where para exclusão de registros. Né? Oi? Não causar nenhum problema. Exatamente. Justamente para você somente deletar o que estiver dentro da sua cláusula where e não toda a tabela. Tá? Delete não especificado na cláusula where, todos os registros são excluídos da tabela desde que não se tenha relacionamento entre outras funções. Vamos supor lá que você tenha lá sua tabela de cliente. E essa tabela de cliente, ela não tem relacionamento nenhum, certo? Se você der delete from tabela sem a sua condição where, você está deletando a sua tabela inteira de dados. Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora de a gente aplicar isso daí. Senão realmente vai ferrar bastante coisa. Tá? Pode-se utilizar todas as condições possíveis na cláusula where, praticamente utilizada na seção select. Então, o que eu tiver de condição no meu select, praticamente no where também eu vou ter. Eu posso ter no meu select contas de mais, multiplicação, equação, também poderia ter aí no meu where, sem problema. Tá? Não é necessário especificar os campos que serão excluídos, pois o delete exclui registro de tabelas. Então, a sintaxe do delete é delete pedidos, ponto, país. Esse daqui não é um exemplo bom, esse daqui é um exemplo ruim que ele explica. Delete pedido país, pedidos ponto país destinos, from pedidos, where pedido país igual a Alemanha. Então o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está fazendo uma instrução de deletar um dado dentro da sua tabela. Só que, certo? O delete ele enxerga a tupla, ele não enxerga um único campo. Eu não precisaria ter esse cara aqui, ó. Só isso daqui funcionaria perfeitamente. Delete from pedidos, where pedido ponto país de destino igual a Alemanha. Tudo bem aí? Sim? Então, eu não tenho nada a colocar o nome de campo dentro do meu delete aqui, ó. Tá? Ele não é igual a uma select. Ok? Beleza aí? Legal. Outro exemplo de delete aqui, ó. Aqui a gente está criando uma tabela, e essa tabela aqui, ela tem várias restrições, a gente vai ver isso daqui. Ó, a gente está criando uma constraint primary key, estamos criando uma constraint check, onde o valor da compra tem que ser maior do que 0, e o valor de venda tem que ser o quê? Maior do que o valor de compra. Tá? Então, isso daqui são constraints. Constraints são o que mesmo, pessoal? São regras que a gente já coloca na criação da nossa tabela. Tá? Então, isso daqui é uma constraint. Ó. Constraint, constraint, constraint. Esse tipo de constraint aqui, ele é chave primária. Ó. Esse tipo de constraint aqui, ele é um tipo check. Eu tenho N outros tipos de constraints. Os mais famosos, os mais usados pelo menos, né? São esses caras aí. Tudo bem? Legal. Então vamos lá, ó. Vamos pegar esse código aqui. Select asterisco from teste cliente e a gente está criando um teste produto. Ó, estamos dando um create ali. Teste cliente. O teste produto, a gente vai fazer a criação dele agora, porque a gente não tem. Tá, ó. Opa, tá faltando um cara aqui, ó. Faltou parênteses. E deixa eu consertar aqui, português Brasil. Vamos tentar rodar de novo. Beleza, agora criou. Correto? Bom, especificando um registro por chave primária, o mais indicado, criando a tabela de produtos, né, pedidos e itens
para teste. Nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo a inserção em massa, mais uma vez, né? Ó, insert into teste produto, desk, valor de compra e valor de venda. E aí são esses valores aí, ó. Aqui basicamente é um cadastro aí de produtos que a gente tem, né? De um dos tipos de produto. Vou criar esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. Oi. O cheque, se, por exemplo, você colocar que o valor da compra for menor que 0, ele não deixa inserir. Ele não deixa inserir. O cheque ele já é uma consistência. Vale a pena fazer essas regras de relacionamento? Cara, se você só trabalhar com um único banco, sim. Se você trabalhar com mais de um tipo de banco, não. Porque ele faria essa checagem toda vez que for inserir alguma coisa. Toda vez que for inserir alguma coisa. Isso daí, obviamente, onera em aonde? Em performance. Tá? Se você tem tabelas que realmente são enormes, que tem inserção de dados em massa muito grandes, aí realmente ele vai onerar a sua base. Não tem jeito, vai demorar mais para processar. Tá? Mas tem que ser grande também. Tá? Grande é 1 milhão de inserções, umas 500 mil inserções você já sente bastante. Você dá para evitar melhor. Sim, se der para evitar, melhor. Tá? Agora, tabelas pequenas, tranquilo, não tem problema nenhum. Fica mais consistente o seu dado. Então, ó, a gente está fazendo o quê? Inserindo a descrição do produto, o valor de compra e o valor de venda. O valor de compra aqui, ó, é o valor que eu compro a mercadoria. O valor de venda é o valor que eu estou revendendo aquela mercadoria. Então, o valor de venda, ele tem que ser maior do que o valor de compra, né? Aqui nesse caso, o valor de venda está sendo menor do que o valor de compra. Ele vai aceitar? Vai, ó. Se eu tivesse o valor de compra maior do que o valor de venda, aí não, né? O valor de compra tem que ser menor. Senão estaria já tomando prejuízo aí na compra e na venda de um produto. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí. Mas, legal, já está aqui, ó. Se a gente der um select asterisco from teste produto, vai estar lá, populada a minha tabela. Tudo bem? Perguntas aí, pessoal? Não? Firmeza, então. Vamos lá. Bom. A gente vai criar uma outra tabela aqui, ó. Create Table Teste Pedido. Create Table Teste Pedido. Code pedido do tipo int not null. Ó. Esse cara aqui é de um tipo identity, tá? O tipo identity é aquele tipo que ele é auto-incrementável, que tem auto-incremento. Então eu não preciso colocar os valores dele a partir de agora, para esse campo. Toda vez que eu tenho uma inserção, esse valor já vai ser inserido automaticamente aqui, ó. Na criação da tabela eu já tenho ele como identificação. O Identity, apesar de ele ser muito fácil, ele não é mais recomendado hoje em dia, tão recomendado, né? O que é mais recomendado é utilizar Sequence, é um outro objeto que a gente vai criar também. Tá? Sequence, ela além de fazer esse papel do auto-numeração, ela serve para mais de uma tabela, se for o caso. Tá? Beleza, data do pedido. Ele é de um datetime not null, ó, constraint df data pedido default get date. O que é esse cara aqui? O default get date se eu não tenho o meu campo a ser incluído explicitamente, ele vai pegar a data do que tiver dentro do SQL e vai jogar nesse campo. Isso vai ser o que? O padrão. Se você especificar qual é a data do pedido, aí tudo bem, ele vai respeitar que a sua data é a data confiável, vamos dizer assim. Tá? Se você não pedir para preencher esse campo, ele vai ser preenchido automaticamente com o default get date ali. Ó. Ok? E finalmente, mais algumas coisas aqui. Check data pedido. Né, ó, precisa ser maior que o get date. E o data pedido cliente
eu tenho uma foreign key de código cliente referente teste.cliente de código cliente. Lembram-se do que o que é essa foreign key aqui? Chave estrangeira. Chave estrangeira por quê? Porque a primária está em algum lugar. Bom, o dado que eu tenho aqui, esse código cliente, ó, ele na verdade precisa ser consultado em uma tabela para ver se existe ou não. Existindo firmeza, eu consigo utilizar. Não existindo, já era. Eu não consigo fazer inserção também quando a minha chave de constraint aqui de foreign key está ativada. Tá? Constraint é ficar pedido cliente, foreign key, tá? Código cliente, referências, teste.código cliente de código cliente. É meio repetitivo esse comando, mas é dessa forma mesmo. Tá? Primeiro é o nome, primeiro é a minha regra, depois é o nome da minha regra, qual é o tipo dela. Poderia ser primary key, foreign key, check, not null, qualquer regra. Certo? Que o SQL Server suporta. Qual é o nome do meu campo? Referências. Qual é a referência da tabela atual? Ponto, nome do meu campo, com a tabela teste cliente, código cliente. Tá? Ele vai consultar lá primeiro, nessa tabela, nesse campo, para ver se está de acordo, e estando de acordo, beleza. Ele consegue pegar e fazer a inclusão nos pedidos aí. Ok? Bom, vamos criar então esse cara. Eu acho que já está até criado, né? Não, não estava. Tá? Então agora a gente tem o teste produto e o teste pedido. Bom, o que a gente está fazendo aqui? Alguém arrisca? O que a gente está fazendo nesse comando aqui? Ó? Insert into teste pedido. Inserir o código do cliente. Inserindo quantos códigos de cliente aqui? 3, 6, 8 linhas aí diferentes. Para a tabela teste pedido, eu só tenho o código do cliente a ser inserido? Não. Eu tenho a data, exatamente, eu tenho mais campos. Mas o que a gente está fazendo aqui é só fazendo a inserção do código de cliente, correto? Então vamos lá, ó. Vamos fazer essa inserção aqui, ó. Insert into teste pedido código cliente, aí os valores que eu estou passando aqui na minha lista. Ó. Opa, por que ele deu? Não tem esses caras aqui dentro da onde? Eu estou fazendo a inserção dos códigos de cliente ou não? Ah, é verdade, ele começa no 6, ele não está no 1, 2, 3, é verdade. Uma boa observação. O que a gente vai fazer então? Vamos adaptar aquele cara lá. Deixa eu ver. O que eu tô com? Vamos ver. Ó, esse cara aqui, se a gente for dar um select asterisco from cliente, né? Ó, o meu código cliente começa a partir do 6. É por isso que ele está reclamando. Eu estou tentando inserir a partir do 1. Ó. Então, tudo que é 1 vai virar 6. Tudo que é 2 vira 7. Tudo que é 4 vira 8. E tudo que é 5 vai virar 9. Beleza, eu só transformei aqui, ó. E a gente vai dar um insert desse cara aqui. É para ter praticamente somente código pedido, né? O código cliente, na verdade, nessa tabela. Correto? Executamos. Se a gente for dar um select nela agora, ó, eu tenho o quê? O código do cliente que eu inseri. Quem é esse nome aqui? Essa não é a tabela. Não, eu só estou dando um select na tabela teste cliente. É verdade, desculpa, hein?
select nesse cara aqui, ó, teste pedido. Desculpem. Ó, é esses dados aqui. Da onde que vem esse cara aqui e esse cara aqui, ó? Eu só fiz a inserção do código cliente, não foi? Do código do pedido, aliás, do código cliente. Da onde que vem esse cara aqui? O código do pedido e esse cara aqui. Exatamente. Data pedida porque ele está pegando, quando não tiver valor, o valor padrão dele é a hora atual. Exatamente. Então, o data pedido ele é um default. Quando eu definir na tabela, se eu não coloco o valor, automaticamente ele já faz a inserção desse campo. E o código do pedido, ele é o que? O tipo identity. Você não precisa, aliás, você não pode, enquanto o campo identity estiver ativo, você não pode colocar o valor nele. O SQL não deixa você inserir se você colocar valor. Por quê? Enquanto o identity está ativo, o SQL fala, eu é que controlo. E acabou. Só se você inativar ele, aí você pode também depois fazer a inserção. E depois você tem que atualizar, porque já vai estar desalinhado, né? Eu entrei ali na hora. 20 horas, 17 minutos, 4 minutos. 20 horas, 17 minutos, 4 segundos e 613 milésimos. Centésimos, né? Ele adicionou ao mesmo tempo todas. Sim. Não era para pelo menos um milésimo, tá? Não, é rápido, cara. Essa quantidade é muito pouca. Se você inserir aí uns 1.500, 2.000 registros, aí tudo bem. Aí ele vai demorar um pouco mais, mas aí foi tudo numa vez só mesmo, não tem. E como a gente está dando insert, lembrem-se que isso daqui, ó, dessa forma está sendo em lote, tá? Quando é em lote, tudo é feito naquela transação, tá? Eu não tenho insert into para cada um deles, está sendo inserção em lote. Aqui nesse caso, mesmo que eu tivesse umas 1000 linhas, ele ia ser todas as datas e horas iguaizinhas para todo mundo. Tá? Isso daqui tem desvantagem e tem vantagem, tá, pessoal? Nem tudo a gente consegue utilizar dessa forma em lote. Tá? A grande vantagem, velocidade. A gente ganha um bom tempo. A desvantagem, às vezes você quer medir, por exemplo, o tempo de diferença de inserção entre um registro e outro. Você não vai conseguir fazendo isso. Aí tem que fazer insert por insert mesmo. Tá? Isso aqui parece ser besta, mas tem aplicação que você usa para fazer essa medição. Ok? Bom, a gente já viu então o exemplo de insert, correto? Nesses casos aqui, deixa eu ver onde eu estava, criação, insert into, 6, ok. Né? E agora a gente vem para a parte do que? De deleção de dados. Tá? Quando a gente tem uma deleção, de dados, é sempre a gente vai fazer a deleção do registro inteiro, que a gente já tinha comentado. Se você não coloca a parte where dentro da sua deleção, se a sua tabela não tiver constraint nenhuma relacionada, no caso, tudo o que tiver lá vai para o espaço. Então, é importantíssimo, muito importante você colocar o quê? O where dentro do seu delete. No where você geralmente vai colocar o quê? Você vai apontar geralmente a chave primária. Where produto ID igual a 10. Where produto ID igual a 50. Por quê? Porque você quer especificar que vai ser aquela deleção que vai acontecer. Se você não coloca a chave primária e coloca, por exemplo, um dado que não seja uma data, por exemplo, where data de inserção igual a, sei lá, 15/3/2018. Todos os pedidos que estiverem dentro do 15/3/2018, ele vai pegar e vai tirar fora. Tá? É esse que é o problema do delete. Se você não coloca por chave primária, ele geralmente começa a fazer o quê? As deleções em lote. Tá? Tudo que você tem no select, isso daí na verdade é uma técnica. Você faz primeiro o seu select, tá? Monta o que você deve ter no seu where exatamente.
vendo os registros, visualizando, né? Que é aquilo que você quer deletar, você depois só substitui o comando de select para delete. Tá? Isso é o mais seguro. E por incrível que pareça, pessoal, por mais que a gente tenha experiência, às vezes a gente cai numas besteiras de deletar coisa que não deve. Tá? Bom, no SQL, recuperar deleção não é uma coisa tão fácil assim, porque depois que você deletou mesmo, já era, não tem como você voltar tão fácil. No Oracle não, a tecnologia ela já é mais apurada, você mesmo deletando o registro físico, você consegue voltar, tá? Mas no Select não tem jeito, no SQL não tem jeito. Nesse caso aqui então, ó, delete pedidos.país pedidos from pedidos where, né? Pedidos.país de destino igual a Alemanha. Aqui a gente está fazendo com que seja o que? Deletado todos os países de destinos igual a Alemanha para minha tabela de pedidos. Tá? Aqui a gente está especificando esse campo. Aqui, ó, é a mesma coisa. Mesmo não especificando um campo, eu estou deletando sempre o quê? A linha inteira. Né? Bom, aqui a gente comentou já, a gente já passou. Fizemos essa parte da inserção de dados. Vamos ver essa daqui. A gente criou esse cara, fizemos a inserção. Fizemos esse cara e paramos aqui, na verdade, né? Ó. Estamos criando aqui a nossa tabela de itens. Então, temos a nossa tabela de pedidos, agora são itens de pedido. Tá? Aqui, reparem que eu tenho mais constraint ainda. Né? Ó, a chave primária é código do pedido e item. É uma chave primária composta. São dois campos que eu tenho aqui. Ó. Código do pedido e o item. Ó. Eu tenho a referência do código pedido, certo? Vim da tabela. Cadê a tabela? Pedido, tá? O campo código do pedido, chamando essa constraint aqui, ó, um nome para ela, desse campo. Aliás, é o de cima, né? Ó, dessa tabela, desse campo. Então aqui eu tenho três constraints. A primeira delas é primary key, PK aqui, ó, poderia ser qualquer nome. A segunda e a terceira são o quê? São foreign keys. Precisa existir o dado na tabela destino, né, para eu poder fazer aqui um insert na tabela de itens do pedido. Tá? No caso, tabela origem, né? Vamos lá então, ó. Vou copiar esse cara aqui, né? E vamos executar. Beleza, criamos nossa tabela. Botão direito aqui, refresh. Em tables, agora a gente tem aqui, ó, pedidos e itens pedidos. A itens pedidos, ela depende de quem? Da pedido em si, obviamente, e de quem? Do produto, ó. Por isso que ela tem duas foreign keys, tá? Legal. Aqui então a gente vai fazer o que, ó? A parte de deleção. Primeiro a gente vai visualizar. Select asterisco from itens pedidos, não temos nada. Itens pedidos não tenho nada. Agora aqui, mas eu não chego a inserir nada aqui, não tem nada de insert antes. Na itens pedidos. Não tem mesmo. Ou eu esqueci de fazer, ou só era um exemplo, na verdade, para mostrar para vocês. Nesse caso aqui, ó, tabela de produto também não tem nada. Tá, tabela de produto tem. Nesse caso aqui, quem é a chave primária da tabela de produto? Código produto, correto? Ó? É esse cara aqui, ó, um cara que nunca se repete, né? Not null. O que a gente vai fazer? Delete from teste produto, where código produto igual a 1. Legal. Se eu tivesse fazendo isso daqui, ó, certo? Ele iria me mostrar quantos registros aqui. Um só, correto? Ó, código produto igual a 1. Firmeza. Se eu tenho certeza que é esse cara que eu quero deletar, certo? Um único registro, eu venho e faço o quê? Delete aqui, ó.
Substituo o delete pelo quê? Pelo select. Tá? O asterisco, obviamente, vou apagar. E agora sim, ó, eu vou pegar e vou fazer a deleção dele. Legal. Bom, se eu der um select novamente nesse cara, ó, cadê o código igual a 1? Já era. Tá? O SQL Server, pessoal, cada vez que vocês dão um insert, update, delete, ele abre e fecha a transação automática. Tá? Abrir transação e fechar transação, vocês podem fazer isso daí também. Tem um comando aqui no SQL que se chama begin tran ou begin transaction, tá? E aí você abre uma transação. Abrindo uma transação aqui, ó, vou executar. Beleza? Eu poderia dar um delete aqui onde o código é igual a 13. Tem código igual a 13 do produto? 9, né? Só até 7, na verdade, aqui, né? Ó, eu acho. Que é o alfinete. Beleza. Vamos deletar esse cara aqui, ó. Lembrando que eu estou em transação, tá? Aberto, porque eu dei o begin tran ali, ó. Legal. Deletou, não deletou? Consultando mais uma vez esse cara aqui, ó. Cadê o meu 7? Não tá. Mas eu me arrependi. Eu não queria deletar esse cara. Então, o que a gente faz? Enquanto estivermos em transação, a gente pode dar um comando chamado rollback. Rollback, ó, executando ele. Legal. Vou dar um select novamente nesse cara. Ó o meu produto 7 ali, ó. Correto? E se eu quisesse efetivar, opa, realmente era só o produto 7 que eu queria, em vez de dar o rollback, eu teria que dar um outro comando chamado commit. E aí ele efetuaria realmente a exclusão. Isso daí para o SQL Server, por padrão, é automático. Ele faz o begin tran e já dá o commit. Faz o begin tran e já dá o commit automaticamente. Isso por padrão. Daria para a gente mudar o comportamento dele. Tá? Tudo bem aí? Beleza? A gente tem mais detalhes depois que a gente vai ver nesse cara aqui. Ó. Bom, se eu estiver fazendo isso daqui, ó, delete from, tá? Teste direto, o que iria acontecer? Delete from teste.produto direto, o que iria acontecer? Eu deletaria toda a tabela. Se eu não tivesse constraint nenhum, relacionamento nenhum, já era a minha tabela inteira. Se eu tivesse 500 produtos cadastrados, os 500 produtos vão para o vinagre a partir disso daí. Por quê? Porque eu não tenho condição nenhuma aqui no meu delete. Vocês concordam? Eu não tenho nenhum where que está restringindo ele aqui, ó. Eu tenho que ter um where para fazer a restrição do que eu quero deletar. Seria basicamente select asterisco. O que eu tenho aqui, ó, quando eu não tenho where nenhum? Nenhuma restrição de linha. Correto? No delete é a mesma coisa. Se eu tiver isso daqui só sem o meu where, já era. Vai tudo para o vinagre que eu tiver dentro da tabela. Tá? Tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Aqui, ó, eu consigo ainda fazer deleção por faixa, né, no caso aqui de código de produto. Então, a gente só está fazendo a deleção dos produtos que estejam entre 18 e 21, entre o código 18 e 21. Não é um jeito tão trivial de fazer exclusão de produto, mas é mais um exemplo aí. Tá? E se eu tiver, por exemplo, chave composta, né? No caso dos itens ali do pedido, ó, é que item do pedido eu não tenho nenhum registro. Mas se eu quisesse fazer, por exemplo, exclusão de chave composta dentro de um delete, eu teria que colocar de preferência os dois campos que formam a minha chave composta. Where código do pedido igual a 1, end item igual a 2, vamos supor. Tá? Então, dessa forma aqui, eu estou excluindo exatamente o campo que eu quero, a linha que eu quero da minha tabela que tem chave primária composta. Se eu utilizar somente parte da chave, ele vai deletar provavelmente mais de um registro. Tá? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer deleção de dados. Ok? Bom,
O que mais a gente tem aqui? Acho que é só. Comando update, ele é para quê? Para fazer a atualização de registro já na tabela. Então, eu já tive a inserção, certo? E eu quero atualizar esse meu dado. Eu quero, sei lá, atualizar o endereço da rua, o endereço de casa. Eu quero alterar estado civil, eu quero alterar, sei lá, temperatura, certo? De um determinado aparelho. Ele já está dentro da minha base. Eu quero fazer a alteração dos meus dados, então é o comando update que a gente vai fazer, tá? Bom, o update, pessoal, é a mesma coisa. Se vocês não colocam nenhuma restrição, no caso sem where, ele vai alterar a tabela inteira. Para mim, o update é muito pior do que o delete. Por quê? Porque com o delete você consegue, na verdade, descobrir mais rápido que você fez besteira. Já começou a faltar registro, você já enxerga isso daí. Agora, com o update, cara, você não vai enxergar isso tão fácil. Tá? Teve um rapaz que mudou no serviço todas as cidades para Jundiaí. Todo mundo morava em Jundiaí. Todos os clientes, aliás. Cara, para descobrir isso daí, não foi de uma hora para outra. A gente foi descobrir 3 dias depois, quando foi usar a tabela de clientes. Tá? E no SQL é um saco para reverter isso daí. A gente já tinha emitido nota fiscal, então não dava para voltar backup. Não tem jeito nesses casos. Você não pode voltar. Já teve tabela que teve modificação. Certo? E as notas saíram tudo errado. Tiveram que fazer uns par de notas de correção lá. Por quê? Cadastrou, deu update errado na tabela, ferrou, né? Não foi. Mas, enfim, deu um trabalho, né? A gente teve que fazer o quê? A gente teve que restaurar uma base de dados paralela, certo? De 4 dias atrás, aonde o dado ainda estava bom, e a gente teve que ficar fazendo o quê? O update de um campo, de uma base tabela de um para outro. Deu um puta de um trabalho. E ainda não foi tudo, né? Porque teve mais dados que teve atualização, que a base de dados de 4 dias já estava desatualizada. Então, foi um negócio assim. Por isso que é muito, muito importante tomar cuidado no update. Você geralmente não consegue pegar o erro tão rápido. Bom, não é obrigatório, mas é sempre recomendado que se utilize a cláusula where para atualização de registros. Quando não é especificado no where, todos os registros são atualizados da tabela, desde que o dado não tenha relacionamento com outras tabelas. Pode-se utilizar todas as condições possíveis na cláusula where, praticamente igual a da select. Você pode colocar quantos ends ou wars você quiser. É necessário especificar os campos que serão atualizados, pois o update age nos campos do registro. Diferentemente do delete, o delete ele já ia lá e faz o quê? Ele já deleta a linha inteira, né? O update não. O update ele depende que você coloque o campo que você quer atualizar. Senão, ele não vai saber o que ele tem que atualizar. Então, na hora de a gente montar a sintaxe do update, a gente já tem que colocar isso daí. Também é possível utilizar a cláusula where, né, nas condições envolvendo select, dependendo do retorno de resultados da select. Não é muito comum fazer isso, obviamente. Cuidado se utilizar faixa de valores de uma tabela. Sempre que o update é aplicado, deve-se atualizar a faixa maior para posteriormente as faixas menores, para que não ocorra o risco de atualização, né, de registros duplicados ou 2 vezes. Nessa parte aí, por exemplo, de atualização de faixa de valores, pessoal, a gente tem a parte clássica que é o quê? Vamos supor que você queira atualizar os seus produtos, tá? Os produtos que custam, sei lá, acima de R$50, eu quero aumentar 5%, certo? Os produtos que custam de 30 a R$ 49,90, eu quero atualizar 10%. E os produtos que custam de R$1 a R$ 29,99, eu quero atualizar 20%. Então, seria mais ou menos essa atualização de faixa que ele fala. Por valores, eu quero percentuais diferentes. Por quê? Se o meu produto já é caro, eu não posso ficar atualizando ele muito alto, senão eu não vou conseguir vender. Agora, em compensação, se o meu produto já é barato, eu consigo ter uma margem, às vezes, um pouco melhor. Eu consigo aumentar a porcentagem dele melhor, né? Mais. Então, aqui nesse caso, utilização do update com uma condição where. Update, teste cliente, a minha tabela. 7 cidade igual a Jundiaí.
where código cliente igual a 1. Eu estou especificando aqui exatamente o que? A chave que eu quero aqui, ó. É para ele então fazer a atualização de uma única linha na minha tabela. O que ele vai atualizar? A cidade. Qual o valor que vai receber a cidade? Ó? Jundiaí vai ser recebido aqui, ó, por cidade. Correto? Então é esse esquema que a gente utiliza o update. Isso é padrão. Tudo bem? Chave estrangeira também. Você tem que respeitar aí os valores que existem na chave estrangeira. Tá? Nesse caso aqui, ó, utilizando o update com condições where, especificando uma condição de um campo a ser atualizado, não chave primária. Então, o que a gente tem aqui, ó, né? Select as from teste produto where valor de compra menor ou igual a 1. Esse cara aqui, provavelmente, pode ser que ele me traga mais de um registro. Vocês concordam? Se eu não, o valor de compra provavelmente é a chave primária da minha tabela produto? Não. Tá? Então, isso daqui pode me trazer o quê? Mais de um registro. Se eu fizer esse cara aqui com esse where, ó, esse where daqui a gente simplesmente fazer para cá, update, teste produto. Set, valor venda igual a 5, where, valor compra menor ou igual a 1. Então, tudo que é produto que seja menor ou igual a 1, ele vai atualizar o quê? Para 5 o valor de venda. Correto? Então, nesse caso aqui, provavelmente não vai vir uma única linha a ser atualizada, vai ser mais. Tá? Por quê? Porque eu não estou especificando a chave primária no meu where ali. Tá? Opa, eu descobri o que eu fiz. Bom, o que a gente tem aqui? Utilização do update com condição where, especificando faixas a serem aplicadas. Então aqui, ó, todos os produtos com valores de compra entre 1 e 5 devem ter valor de venda reajustados para 10%. Todos os produtos com valor de compra entre 6 e 15 devem ter valor de venda reajustados para 20%. Isso daqui, então, são faixas. Tá? Se eu tenho valor de produto entre 1 e 5, ele vai aumentar 10. Se for de 6 a 15, ele vai aumentar 20. Bom, a primeira atualização, o que a gente faz? Vamos pegar a faixa de maior valor de ajuste. Certo? Ó, que seria de 6 a 15. Select asterisco from teste produto, where, valor de compra between de 6 a 15. Ó. Por quê? Porque a minha faixa de valor é a maior de todas já. Update, teste produto, 7 valor venda, igual a valor venda vezes 1.2. Esse cara aqui, ó, eu não estou reajustando para mais 20% o meu produto? Legal. Where, valor compra between de 6 a 15, ó. De 6 a 15 aqui o meu valor de compra. Beleza. E depois eu vou fazer o outro passo. Select asterisco from teste produto where, valor de compra between 1 e 5. Esse cara aí, ele tem o quê? Valor de 5% de reajuste, não é? É 10. É 10%. Então aqui a gente vai ter que alterar. 1.10 na verdade. Update, teste produto, 7 valor venda igual a venda vezes 1.10. Aqui então a gente está aumentando os 10%, certo? Que vai para onde? Para o meu valor de venda. Where valor de compra between 1 e 5, que é a primeira faixa. Se a gente invertesse essa ordem, se eu colocasse a minha faixa menor primeiro e depois a maior, o que poderia acontecer? Poderia acontecer se o valor fosse 5, por exemplo, e aumentar para 5. E de 5 aumentando 10%, ele vai para 5,50. Beleza. E depois? Não ia chegar a interferir na outra. Não? Porque a outra é 6. A outra é 6. Mas isso daqui é valor de compra. Bom, nesse caso aqui não, né? Mas poderia acontecer. Se a minha regra fosse essa daqui, ó. Eu aumentar em vez de 10, então de 5,
Se eu aumentar 20%, já chega no 6, não chega? E isso daqui de 20 para 30, se a minha faixa de valores for isso. O produto que é 5, se eu fosse fazer o primeiro update da faixa mais baixa, o produto que é 5, reajustando para mais 20%, daria quanto? 6. Depois eu iria lá e reajustaria o quê? Os que são entre 6 e 15. O que aconteceria com esse mesmo produto? Ele iria fazer a atualização de novo. Ele iria pegar e reajustar mais 30%. O mesmo produto poderia fazer o reajuste 2 vezes. Correto? Então, é esse que é o problema. Por isso, quando a gente tem essa parte de atualização, quando mexe com faixa, você, para não correr o risco, já atualiza a maior faixa. Certo? E depois as menores. Aí você não tem esse risco de pegar e fazer a atualização dobrada. Ok? Já aconteceu isso também com a gente, comigo no caso, tá? Então, eu já não caio mais nessa, pessoal. Pois é duro, mas, mais uma vez, para fazer reversão de preço, é uma fogo. Tem como deixar em transação. Qual que é o problema de você deixar em transação? Não dar o commit é uma delas. Enquanto você não dá o commit, ninguém enxerga o que você fez. É só você. Entendeu? Para você, você vai estar lá pensando que você fez certo. Por quê? Porque ninguém está enxergando. É só você, é só a sua sessão que você está mexendo que você está enxergando. Tá? O resto do pessoal, não. A hora que você dá o commit, aí é que ele distribui para todo mundo. Fala, ó, tá liberada a atualização. Aí, a partir daí que já era. Aí o pessoal começa a ver o erro e aí você fala, fiz besteira. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Inclusive, quem está fazendo essa parte de software também é justamente pensar nisso daí, tá? Instruir o pessoal a fazer o quê? Se tiver atualização de faixa, fazer as faixas primeiros maiores, para depois as menores. Tá? Bom, nesse caso aqui, ó, o que a gente tem, né? Update, teste cliente, 7 cidade igual a Dourados. Então, todo mundo, né, da minha teste cliente vai morar em Dourados aqui nesse caso. Tá? Sem exceção nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho where nenhum restringindo aí. Tudo bem? Tem que tomar um certo cuidado também. E existe um cara chamado truncate. Tá? O truncate, ele não é considerado, apesar de parecer muito, ele não é considerado um comando DML, Data Manipulation. Ele é um comando DDL, Data Definition Language. Mas o que o truncate faz? Ele vai fazer a deleção de todos os registros da sua tabela. Tá? Não é possível fazer filtro com a instrução truncate. Então, quando eu dou um truncate numa tabela, eu não consigo colocar um where lá, por exemplo. Não dá. Ou é tudo ou é nada. Tá? O truncate tende a ser substancialmente mais rápido, pois não armazena um log de transação comparado ao comando delete. Truncate requer permissão de alter para ser executado em uma tabela. Então, não é qualquer usuário que consegue pegar e fazer o truncate da sua tabela. O truncate ele vai pegar e vai fazer o quê? A limpeza de uma tabela realmente de todos os dados dela. Tá? Grande vantagem do truncate, e enorme, o que diferencia ela do delete sem where: velocidade. Toda vez que você dá um delete, para cada deleção feita no seu registro, na sua base de dados, é criado um arquivo de log. É criado no arquivo de log. O truncate não faz isso. O truncate ele vai lá e simplesmente mata todos os seus dados sem registrar no log. Tanto é, se você der um truncate, você já não consegue fazer depois mais nada. Você não tem registro no log. Consegue deixar o truncate íntegra? Não sei se é sentido. Não consegue, cara. Ele é um comando DDL. Ele é um comando de definição.
É a mesma coisa se eu estivesse dando um alter table ou um create table. Você não tem transação para isso, cara. Não consegue. Tá? Aonde que eu utilizo o truncate? O truncate ele faz regressão em cascata? Não. Se você tem alguma restrição, você não consegue dar um truncate. Para liberar regressão em cascata? É um comando ou é uma configuração? É um alter que você tem que fazer na tabela. Geralmente você não faz isso justamente por causa de segurança. Mas é um alter table que você fala que a tabela pode ser alterada ou deletada em cascata. E aí qual é o valor que você quer depois que ela é deletada em cascata? Nulo, por exemplo. Tá? Quando você, por exemplo, tem essa parte de carregamento e descarregamento de arquivo de dados fora da sua base, você utiliza o truncate para fazer isso. Vamos supor que eu tenha todo dia carregamento lá de 10 mil linhas de dados, certo? Tem lá planilha, eu tenho arquivo texto, eu pego essa planilha, o arquivo texto, vou lá e importo para dentro do meu SQL. Legal, importei, trabalho com o que eu tiver que trabalhar, faço a seleção de dados e inserção em outras tabelas diversas, depois eu não preciso mais dela. Eu vou lá e faço o quê? Dou um truncate nele, para o outro dia estar pronto. Mas poderia usar uma tabela temporária nesse caso? Depende muito. A tabela temporária, ela tem dois tipos, a global e a local. Mesmo que você utilize a global, enquanto tiver usuário dentro, ela é temporária, mas ela vai existir. Só vai acabar de existir se todos os usuários do servidor saírem. E a local é só você enxerga. Você saiu fora da sessão, já era, você perdeu a sua tabela. Quando ela era deletada? Nossa, só quando todos saírem. Exatamente. Enquanto tiver um usuário no servidor inteiro, vai ficar existindo. Utilizando o recurso. Utilizando o servidor. Se ela é global, enquanto tiver utilizando o usuário conectado na sessão, ela existe, a global. Tipo, alguém dentro do sistema do SQL. Alguém do SQL ou alguém de sistema dentro, que vai estar utilizando uma sessão. Se dá tipo, se na aplicação ela abre uma conexão. Já era, já está utilizando sessão. Enquanto ele estiver lá dentro, cara, existe a tabela temporária. Assim, vai depender, caso a caso. Certo? Então o truncate nesse caso é um jeito mais rápido, tá? De a gente pegar e tirar tudo que a gente tem. Isso daí para a parte de carregamento é legal. Beleza? Depois do intervalo a gente continua então com os próximos slides. A segunda linha, a instrução elite, vai ser a instrução truncate. Aqui, ó. Não, lá na segunda linha. Não é possível. Na linha mesmo, na segunda linha. Não é possível fazer filtros com a instrução truncate. É isso mesmo, obrigado. Tá.